Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa 17ª aula de programação web. O que nós aprendemos na nossa última aula? Nós continuamos a respeito das partes do documento HTML com os elementos aside ou ascii, section, figure, fig caption. Esses elementos foram apresentados com suas definições, exemplos de cada um deles. Inclusive, no final, nós vimos em uma página web como o usuário visualizaria esses elementos. Vimos também a divisão de conteúdo, o agrupamento de elementos e eu também trouxe para vocês os principais erros e mais comuns que nós temos em HTML. Hoje, iremos iniciar o nosso estudo através do CSS. E o que seria CSS? É a abreviação deste termo em inglês, que significa folhas em estilo em cascata, e essas folhas são um mecanismo simples para adicionar estilos. E que estilos seriam esses? Seriam fontes, cores, espaçamentos aos nossos documentos web. Certo? No caso, eu poderia adicionar um padrão para o meu documento em HTML. E qual seria a finalidade dele? É dar ao HTML funções de apresentação de um documento, como, por exemplo, cores de fontes, tamanhos de textos, posicionamentos, todo o aspecto visual de um documento, ou seja, dar um padrão e deixar ele mais organizado e mais bonito, certo? E aqui nós temos um pouquinho de história do CSS, que em 1994 surgiu a primeira proposta para a implementação do CSS. Porque até então, Tim Berners-Lee considerava que a estilização era uma questão a ser desenvolvida pelo navegador. E no mês de dezembro de 1996, a CSS1 foram lançadas como a recomendação oficial da W3C. Então, aqui nós temos as regras CSS. Uma regra CSS é uma unidade básica de uma folha de estilo. Nessa definição, o termo unidade básica significa a menor porção do código capaz de produzir efeito de estilização. Uma regra CSS é composta por duas partes, seletor e declaração. Aqui nós temos a sintaxe para escrever uma regra CSS. Certo? No caso aqui a gente tem o seletor, propriedade, valor e essa parte aqui seria a declaração, certo? O seletor é o alvo da regra CSS. A declaração, que é esta aqui, determina os parâmetros de estilização, compreende a propriedade e o valor, como vocês podem observar aqui. No caso, a propriedade, para que ela serve? Define qual será a característica do seletor a ser estilizada. E o valor é a quantificação ou qualificação da propriedade. Então, como eu acabei de mencionar, aqui temos as definições do que é um seletor, declaração, propriedade e valor, para que vocês possam estudar tudo bem direitinho, certo? Então, a regra CSS poderá conter várias declarações separadas por ponto e vírgula. E aqui nós temos um exemplo desta regra em CSS. Quem seria o seletor aqui? Seria este elemento P. E as declarações nós temos três. Seria color red, background color black e font size 12px. As propriedades também teríamos três. As propriedades seriam color, background color e font size. No caso, o color aqui que nós temos vai definir a cor dos textos contido em P. O background color, que é este aqui, vai definir a cor do fundo do elemento P. E o font size vai definir o tamanho da fonte do elemento P, que é este aqui. Então, aqui nós temos as declarações, como eu mencionei, nós temos três: color red,
background color black e font size 12px. E as propriedades, que também temos 3, que são color, background color e font size. Cada um tem a sua definição e a sua finalidade. Color vai atribuir cor para os textos. Background color define a cor do fundo e o font size vai definir o tamanho da fonte. E aqui nós temos o uso de espaços em branco entre os componentes de uma regra CSS. É facultativo e visualiza apenas facilitar a leitura do código. A regra a seguir é mostrada em uma linha. Percebam que daquela outra forma que a gente demonstrou anteriormente, fica muito mais fácil de visualizar o código, não é mesmo? Aqui não ficaria tão legível, porque nós fizemos tudo numa linha só. E se tivessem mais componentes? Ficaria muito ruim de visualizar. Por isso, nós fazemos daquela outra forma, certo? Aqui, o ponto e vírgula colocado na última declaração de uma regra de estilo ou colocado na declaração única de uma regra é facultativo. Porém, é bom colocar, certo? Esse ponto e vírgula aqui. Porque se precisar acrescentar mais declarações à regra, não corremos o risco de esquecer. Então, a dica é, coloque o ponto e vírgula. Quando o valor de uma propriedade for uma palavra composta, separada por espaços, deve-se utilizar sinais de aspas duplas, como neste exemplo aqui. Ou, alternativamente, de aspas simples, conforme mostrado a seguir. Aspas simples seria este aqui. E não se usam aspas em palavras compostas separadas por hífen, como eu trouxe esse exemplo aqui para vocês. Essa palavra aqui é um tipo de fonte. Como ela é separada por hífen, ela não usa aspas nesta palavra. E nós temos também algo que nós já falamos bastante em nossas aulas, que são os comentários. Ele é um componente facultativo, mas de grande importância para os seus programas, documentos HTML também, certo? De grande utilidade na escrita de folhas de estilo. Existe um sinal próprio para marcar comentários no código de estilos, conforme vai ser mostrado a seguir. Aqui, nós temos um comentário de uma linha. No caso, utilizamos este símbolo aqui, barra, asterisco. E quando fazemos este comentário, é preciso fechar com o asterisco barra. Mas nós também podemos fazer um bloco de comentários. Quando precisamos fazer um comentário bem maior, utilizamos um bloco de comentários. E da mesma forma, tem este símbolo aqui, barra, asterisco, asterisco, barra. Sempre que inicializar, você tem que fechar. Então, um conjunto de regras CSS é denominado folha de estilo. O conjunto de regras pode ser escrito no próprio documento, ao qual as regras são aplicadas, ou em um arquivo externo gravado com a extensão .css. Essa extensão é uma extensão padrão, como temos aqui neste exemplo, principal .css. E aqui eu tenho uma atividade para vocês, que eu quero que vocês me digam qual a definição de CSS e o que é uma regra CSS. Então, o que nós aprendemos hoje? Nós vimos a respeito do CSS, vimos as definições, finalidades, um pouquinho da sua história, certo? Vimos que ela é uma folha de estilos que serve para dar padrão para o meu documento HTML. Vimos também as regras CSS, vimos o que é seletor, o que é propriedade e outros fatores também. Então, as referências estão aqui, por hoje é só e até a próxima aula.